Olá, turma, tudo bem? Vamos para o nosso penúltimo assunto relacionado à bioquímica, tá? Hoje nós vamos falar sobre enzimas, lembrando que enzimas é uma aula complementar de proteína, visto que as enzimas são um tipo de proteínas especializadas. Nós vamos falar alguns aspectos importantes, histórico, a importância dessa substância para o nosso organismo, aplicação industrial e outros. Assim como nomenclatura, descrição, os tipos de enzimas. Então, vamos entender um pouco do histórico associado ao aspecto enzimático, tá? Ao aspecto das enzimas. O que acontece? No final do século XIX, observou alguns aspectos associados à catálise biológica. O que seria essa catálise biológica? Seria literalmente a degradação de substâncias, né? Como, por exemplo, entre essas catálises biológicas, entre essas reações biológicas, nós temos aí a digestão da carne, que acontece no estômago, e a digestão do amido, que acontece inicialmente na saliva, né? Pela amilase salivar, que nós já até estudamos isso lá em carboidrato. Então, como é que acontece esses aspectos? Como é que acontece esse processo de digestão, de diminuição do tamanho de substância? Isso acontece pela presença, de modo geral, de enzimas. Contudo, até final do século XIX, ainda estava se estudando esse aspecto, tá? E aí, por volta de 1897, Edward Buchan, ele percebeu que extrato de levedo, ou seja, extrato de leveduras, né, de fungo, podia fermentar o açúcar até o álcool. Então, conseguia transformar o açúcar em álcool. E aí começava a se entender por que isso acontece. Por que isso acontecia? E aí percebeu que enzimas funcionavam mesmo quando era removido das células vivas, porque até então tinha por base que as enzimas elas aconteciam quando literalmente estava no organismo, estava associado à célula, e não, essas substâncias enzimáticas, mesmo quando era removido das células vivas, continuava tendo seu poder catalítico, continuava tendo seu processo de favorecer reações enzimáticas. Por volta de 1926, né, James Summey isolou e cristalizou a urease, né, que é uma enzima associada à quebra de ureia, né, que está associado à quebra de substâncias nitrogenadas, no caso aí da ureia em si. James Summey, ela isolou, né, cristais, percebeu que cristais eram de proteína, né, que essas ureases esses cristais de urease dessa enzima tinham formato e eram proteína. E a partir desse momento, James postulou algo muito importante. Ele afirmou, né, nesse momento, que todas as enzimas são tipos de proteína, né? E aí, por isso que eu comentei para vocês que, de modo geral, que essa aula é uma continuação dos aspectos das proteínas e aminoácidos, visto que toda enzima é uma proteína. Já John Northrop, na década de 30, descobriu a pepsina e a tripsina bovina, lembrando que a pepsina é uma enzima responsável pela quebra de peptídeos, né, pela quebra de pepsinogênio no estômago. Já na década de 50, nós temos aí o Louis Pasteur, que concluiu que a fermentação do açúcar em álcool pela levedura era catalisada por fermentos, e aí toda vez que nós utilizamos esse termo fermento, se refere-se às enzimas. Então, por exemplo, quando nós utilizamos na nossa alimentação, né, para fazer um bolo, utilizar aquele fermento biológico. Aquele fermento biológico é nada mais, nada menos do que enzimas que vão ajudar a acelerar a reação, tá? Na década de 50, se estudou em torno de 75 enzimas, onde elas foram isoladas e estudadas, e evidenciou que todas essas 75 enzimas, ela tinha um caráter proteico, ou seja, era formada à base de aminoácidos. Consequentemente, associou a postulação de James Summey, né, dizendo que todas as enzimas são proteicas. E atualmente, mais de 2.000 enzimas já são conhecidas e é um dos grupos de proteína mais estudados por causa do seu papel biológico. As enzimas têm uma importância bastante relevante.
Então, gente, as enzimas são proteínas especializadas na catálise de reações enzimáticas, ou seja, na formação dessas reações, na ajuda a manter as reações. As enzimas, ela tem um poder catalítico enorme, ou seja, ela tem um poder de reação enorme, e ainda tem um ponto importante nesse sentido. As enzimas, apesar de ter esse poder catalítico, ela é muito específica. Então, todas as enzimas, ela tem um substrato específico, ela tem um produto que ela vai desenvolver nessas reações. Não é porque uma enzima ela vai catalisar, vai participar de uma reação A, que essa enzima vai para a reação B. As enzimas, ela tem um potencial específico muito grande. São muito superiores aos dos catalisadores produzidos pelo homem. Né? Os homens já tentaram desenvolver alguns catalisadores para aumentar as reações, favorecer as reações, contudo as enzimas ainda se tornam muito mais superiores. Praticamente todas as reações que caracterizam o metabolismo celular são catalisadas por enzimas. Então, turma, toda vez que eu falei nas aulas de bioquímica sobre as reações, sobre um composto transforma-se no outro, a maioria desses processos acontece com a participação de enzimas. E aí, como vocês podem observar nesse último parágrafo, as enzimas quebram moléculas, né, ou unem moléculas para formar novos compostos. Ou seja, as enzimas participam tanto do processo catabólico como também participam do processo anabólico. Como comentado anteriormente, as enzimas apresentam um alto grau de especificidade, tá? São produtos naturais biológicos, ou seja, são desenvolvidos, vão produzidos, elaborados por organismos vivos. As enzimas participam de reações baratas e seguras, principalmente por ela ter essa especificidade. Né? As enzimas, elas são altamente eficientes, acelerando a velocidade das reações de 10 a 8 a 10 a 11, ou mais rápida. O que significa, gente? Já imaginou, por exemplo, você produzir um pão e não colocasse o fermento, não colocasse essas enzimas, ia demorar 3, 4, 5 dias para literalmente a massa estar adequada para a fornalha em si. Quando você coloca esse fermento, geralmente demora-se 2 horas, 3 horas, ou seja, a reação é muito rápida. As enzimas, elas são econômicas, reduzindo a energia de ativação. Então, quando você tem a participação das enzimas, isso facilita o processo de aceleração da reação. Elas não são tóxicas e em condições favoráveis de pH, temperatura, polaridade do solvente e força iônica. É importante entender que geralmente as enzimas, gente, elas, para manter a reação, para fazer a reação, para participar desse processo, tem que estar nessas condições favoráveis de pH, temperatura, polaridade e força iônica, né? Em altas temperaturas, geralmente as enzimas elas têm a tendência de perder a sua eficácia. As enzimas, como comentei para vocês, nas reações elas se tornam baratas e seguras pela sua especificidade. As enzimas elas possuem mecanismo de turnover, desempenhando a mesma função consecutivamente sem serem consumidas no processo. O que seria isso, gente? É como se as enzimas elas tivessem a capacidade de renovação. Então elas participam da reação e em seguida ela pode participar novamente dessa reação. Né? Sem necessariamente ela ser consumida, né? Ela não é porque ela participou da reação que ela vai se transformar em outro composto, não. Essa enzima ela pode estar constantemente participando da mesma reação. São econômicas, reduzindo a energia de ativação necessária para a reação catalisada, como eu comentei anteriormente para vocês. Além disso, as enzimas aceleram a velocidade de uma reação, como o exemplo do pão que eu comentei.
De modo geral, gente, as enzimas elas atuam ainda como reguladores desse conjunto complexo de reações. O que seria isso? Uma enzima, quando ela participa de uma reação, ela pode acelerar essa reação, como também ela pode bloquear. O que seria isso? Ela é reguladora. A enzima é como se tivesse a percepção, como se soubesse que está na hora de iniciar o processo de reação ou inibir esse processo reacional. As enzimas são, portanto, consideradas as unidades funcionais do metabolismo celular, ou seja, para acontecer o metabolismo celular precisa do processo enzimático. Não é à toa, gente, se vocês pegarem nas nossas aulas lá do ciclo de Krebs e tudo, vocês vão observar que tem um monte de enzimas que participam da reação. Então, para acontecer aquela reação, precisa ter da enzima. Para ter a formação de novo substrato, precisa-se ter a enzima. E aí, todas as enzimas são proteínas, e geralmente as enzimas elas são globulares, né, e tem uma estrutura terciária, com exceção de um pequeno grupo de moléculas de RNA com propriedades catalíticas chamado de ribozimas, que são enzimas de ácido nucleico que não seguem esse padrão de ser globulares e estruturas terciárias. Se nós estamos falando das enzimas, nós temos que entender um pouco a nomenclatura dessas enzimas assim, tá? De modo geral, gente, as enzimas, elas podem ter algumas classificações, né, associadas à sua nomenclatura. Sem dúvida, o termo hoje mais utilizado para a gente compreender o que é as enzimas em si, é o uso do sufixo ase. Então, toda vez que você vê uma palavra que ela tem a terminação em ase, tudo indica que ela possa ser uma enzima. À medida que as enzimas foram sendo descobertas, elas receberam nomes arbitrários. O que seriam esses nomes arbitrários? Seriam nomes populares, né? Nome comum, que não segue teoricamente alguns padrões, né? Então, por exemplo, lisozima recebeu seu nome pela lise, que é a ruptura da parede celular de determinadas bactérias. Então, a lisozima é um tipo de enzima, mas não seguiu o padrão de nomenclatura. Isso seria nome arbitrário, nome como popular, nome comum. Mas, por exemplo, com o passar do tempo, houve a necessidade de começar a nomear essas enzimas, tá? E aí, geralmente, utilizou-se o sufixo ase, né? Como, por exemplo, amilase, né? Ase. A amilase, ela catalisa a hidrólise do amido. E as proteases quebram ligações peptídicas. Vocês podem observar aí, protease, amilase. Ambas terminam com sufixo ase e isso caracteriza isso caracteriza a enzima. Contudo, tem outras nomenclaturas que eu vou mostrar agora para vocês. Existe, gente, 3 métodos para nomenclaturas enzimáticas, né? O nome recomendado, o nome sistemático e o nome usual. Sem dúvida que o mais utilizado é o recomendado. Quando se fala no recomendado, utiliza o sufixo ase, né? Como, por exemplo, urease, hexoquinase, peptidase. Tem o nome sistemático. Esse nome sistemático se dá pelas informações metabólicas das enzimas. O que seria isso? Pelo seu papel, a sua função, o que a enzima faz em si, tá? Nós temos aí um exemplo, ATP, glicose, fosfotransferase. Se você observar, a enzima ela recebe o nome no final de transferase porque a função dela é transferir um grupo fosfato para a molécula de glicose, tá? Então você tem aí o ADP mais D-glicose 6-fosfato. E o nome usual, que seria, por exemplo, aí, o nome consagrado pelo seu uso, né? Tripsina, pepsina, petialina, né? Essa petialina, gente, ela é a famosa amilase salivar, tá? Ela é o termo utilizado popularmente, petialina, usual. E aí, pensando nesse nome sistemático, é importante nós compreendermos, então, que, sem dúvida, gente, o mais fácil de se compreender a função da enzima seria aprendendo o nome pelo nome sistemático, apesar de ser um pouco mais complexo. Diante disso, eu vou mostrar para vocês 2 tabelas que relacionam esse nome sistemático, só para vocês compreenderem. De modo geral,
As enzimas, elas se dividem então em 6 classes de acordo com o tipo de reação química que ela catalisa, né? Na primeira classe são oxirredutase, a segunda transferase, 3 hidrolase, 4 liase, 5 isomerase, 6 ligase, de acordo com o que elas fazem, né? Então, por exemplo, nós temos aí as oxirredutase, catalisa reações de oxirredução, transferindo elétrons ou hidretos, né, ou prótons. Então, toda vez que transfere elétron, hidreto ou próton para outro composto, será oxirredutase. Transferase é quando se transfere um grupo químico entre moléculas, o exemplo que eu dei lá para vocês do fosfato. Hidrolase utiliza a água como receptor de grupos funcionais de outras moléculas, né, por isso que é chamado de hidrolase. Liase forma ou destrói ligações duplas, respectivamente retirando ou adicionando grupos funcionais. Isomerase transforma uma molécula num seu isômero, né? Quando a gente fala isômero óptico, né? Destrógeno ou levógeno. E quando se fala ligase, forma ligações químicas por reação de condensação, consumindo energia sob a forma de ATP. Nesse slide aqui, nós temos alguns exemplos, né? De oxirredutase, de transferase, hidrolase, liase, isomerase e ligase, tá? Ó, por exemplo, ligase, glicose mais frutose forma a sacarose. A transferase, o ADP mais fosfato, né? Ou seja, o fosfato é transferido para o grupo ADP, formando ATP. Isomerase, nós temos aqui a glicose sem fosfato, produz seu isômero, frutose sem fosfato. Então, para todas as classes de enzima, nós temos uma reação propriamente. Reações, tá? Quais são as reações que, de modo geral, participam das enzimas? É importante, gente, que todas as enzimas elas têm um sítio, né? O que é esse sítio ativo? É uma região da molécula enzimática que participa da reação com o substrato. Ou seja, pode possuir componentes não proteicos, como cofatores, que eu já até comentei para vocês, que cofatores geralmente está associado a um sal mineral, né? E esse sal mineral, ele vai ajudar nessa ligação no sítio-alvo. Então, gente, nós temos aqui uma enzima, tá? Representada aqui. E essas enzimas, ela tem uma região da molécula enzimática que participa da reação com o substrato. Por exemplo, a enzima, ela precisa se ligar ao substrato. O que é o substrato? É a substância onde vai ocorrer o processo de reação enzimática. O local de ligação entre a enzima e o substrato é chamado de sítio ativo, tá? E muitas vezes, para ocorrer esse processo do sítio ativo, é necessária a participação de um cofator ou uma coenzima, que seria uma molécula orgânica complexa, né? Essa coenzima seria um NAD, o FAD, ou um ativador inorgânico, que seria um sal mineral, como ferro 2+. Nós temos alguns exemplos aqui de enzimas que precisam de cofatores, tá? Como, por exemplo, peroxidase, precisa do ferro+, o ferro férrico ou ferroso, o citocromo oxidase precisa do cobre, o álcool desidrogenase precisa do zinco e a hexoquinase precisa do magnésio. E aqui nessa imagem nós podemos observar o que? Em verde, turma, em verde, nós temos aí o substrato. O que seria o substrato? Seria a substância onde a enzima vai se ligar para ter a reação. E em vermelho nós temos a enzima e o CO2, que é o CO, com perda de 2 elétrons, seria o cobre, seria o cofator nesse caso. Então o que acontece? Essa região que está em aberta aí seria o sítio ativo. É onde ocorre a ligação do cofator e a interação do substrato com a enzima. Essa imagem, ela mostra também essa questão do sítio ativo, tá? Esse pesquisador, M. Fish, em 1894, ele mostrou o alto grau de especificidade das enzimas, né? Aquilo que eu comentei para vocês, gente. As enzimas, ela tem uma especificidade muito grande com seu substrato, ou seja, ela consegue agir na reação pertinente a ela. Ela consegue fazer a ação no local onde ela tem que agir, tá? E M. Fish acabou fazendo essa relação do alto grau de especificidade das enzimas com o substrato, com a substância que vai participar da reação, uma analogia com o modelo chave-fechadura. O que seria esse modelo chave-fechadura? Imagine uma fechadura que ela tem uma chave própria, então ela tem um encaixe perfeito,
né? É o que acontece com a enzima. A enzima, gente, ela se encaixa perfeitamente ao substrato, tá? E isso leva a um efeito. Se vocês observarem, em azul nós temos representado aí o E, a enzima, e em S, que é o verdinho, nós temos aí o substrato. E aí o substrato, ele vai participar da reação enzimática aí junto com a enzima. Observa, gente, como é que a enzima ela tem uma porção, que é o sítio ativo, que ela tem um encaixe perfeito com o substrato. Então a enzima, ela se liga de modo geral ao substrato no seu sítio ativo, porque eles têm esse encaixe, porque eles se complementam. E aí, se vocês observar a continuação dessa enzima, dessa reação, você observa que o substrato se encaixou perfeitamente à enzima. Nesse momento ocorre a reação enzimática e se divide aí, né, o substrato 1 e o substrato 2, ou produto 1 ou produto 2. Ou seja, depois que aconteceu a reação enzimática, mas para que isso tenha acontecido, precisou a enzima se ligar perfeitamente no seu encaixe, no seu substrato. Mas além disso, existe um outro ponto importante. Já Kouzlan, em 1958, ele também mostrou o seguinte: opa, as enzimas têm sim o seu encaixe perfeito, a sua complementariedade. Contudo, pode ser que ocorra, gente, o que nós chamamos de encaixe induzido. O que seria esse encaixe induzido? Ou a enzima e o substrato, eles sofrem conformação para o encaixe. É como se a enzima, gente, e o substrato, eles mudassem rapidamente o seu formato para que possa se encaixar perfeitamente, tá? Observa aí esse exemplo, que é o modelo de ajuste induzido. Nós temos aí a enzima, que é representada aí pela cor roxa, e nós temos esse substrato, né? Observa, gente, que o substrato e a enzima, o sítio de ligação deles é muito diferente, mas a enzima acaba modificando junto com o substrato para ter esse encaixe, tá? Isso é o que nós chamamos aí de encaixe induzido. E aí vai ter a reação enzimática, nesse sentido ocorre a modificação aí, né? O produto 1 e o produto 2. Quais são os fatores que influenciam a atividade enzimática, né? Como eu já comentei para vocês anteriormente. O pH influencia, né? Se essa reação vai ser mais lenta ou mais rápida, assim como a temperatura. A quantidade de enzimas, quantidade de substrato. Por exemplo, se eu tenho muita enzima e tenho pouco substrato, a minha reação vai ser rápida. Se eu tenho muito substrato e pouca enzima, lembrando, gente, que o substrato é a substância onde vai ocorrer a ligação lá com a enzima. E a presença de inibidores, né? Até porque, gente, as enzimas elas podem ser inibidas e elas sendo inibidas, elas não têm a sua reação, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui de inibidor, né? O que seria inibidor? Inibidor é qualquer substância que reduz a velocidade de uma reação enzimática. Então, o que acontece? Se essa enzima está se ligando a uma substância que não é a da reação, aquela reação não vai acontecer. Nesse sentido, nós temos os inibidores reversíveis e inibidores irreversíveis, né? Dentro desses inibidores reversíveis, ou seja, aqueles que se ligam às enzimas, depois desliga dela, podendo a reação continuar ou manter, eles podem ser aí os competitivos, não competitivos e incompetitivos, tá? Mas é só para vocês entenderem, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido de inibidor, porque isso pode levar a algumas consequências, pode ser bom ou ruim. Um exemplo aí, gente, que envolve essa questão enzimática é o chumbinho, né? Conhecido aí como mil-gato, chumbinho, veneno para rato, que muitas pessoas têm de suicídio. O chumbinho, ele é um inibidor enzimático. Ele age numa enzima chamada acetilcolinesterase. Bloqueando a acetilcolinesterase, essa enzima, a enzima vai ficar sem sua reação, não vai fazer sua reação e vai acumular um substrato chamado acetilcolina. O excesso de acetilcolina vai levar a algumas complicações no organismo, como bradicardia, parada cardíaca, salivação intensa, diarreia, queimação estomacal, tá? Turma, dúvida, mantenha contato.